E pedimos que nessa noite o Senhor nos inspire para aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, os seus ensinamentos, os seus exemplos que o Senhor nos deixou, derramando sobre todos nós aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, aqueles a quem nós dirigimos as nossas preces, os nossos pedidos de auxílio, de intercessão, que todos possamos absorver as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Que Deus abençoe esta noite, que possamos aprender mais um pouco da doutrina espírita. Que assim seja. Eita, encheu. Eu estava sentado, não tinha percebido. Boa noite, queridos irmãos. Que felicidade podemos retornar depois de um pequeno descanso e poder encontrar todo mundo aqui, né? Uma segunda-feira, para a gente voltar a conversar sobre a nossa doutrina. E daí, como ficamos um tempo sem conversar, nada melhor do que hoje a gente falar um pouquinho de sofrimento, né? Ah, não, mas tem dó. Esse tempo longe e volta já falando de sofrimento. Sofrer é bom, né? Sofrer por amor, sofrer por futebol. Não vamos falar disso não, que a fase não está boa. Mas, enfim, realmente falar sobre sofrimento talvez nunca foi tão importante quanto nestes últimos anos. Como todos sabemos, estamos passando por uma etapa fundamental de transição planetária. E talvez não estamos ainda preparados para lidar com esse sofrimento. E um sofrimento que está muito e intimamente ligado com as nossas atitudes do que com qualquer outra coisa. Então vamos bater um pouquinho um papo sobre isso. Tá clara a imagem ou ficou muito ruim de enxergar? Que agora eu percebi que eu não escolhi uma cor muito boa. Tá mais ou menos aí? Então vamos lá. Sofrimento é uma experiência humana universal. É um estado de aflição ou dor, física ou emocional. É uma experiência subjetiva, que pode ser desencadeada por perda, doença ou frustração. Essa é uma definição que eu trouxe só para a gente começar a conversar, mas não é uma que eu gosto muito não, na verdade nem um pouco. Eu não sou velho, né? Eu sou um pouco maduro, então eu sou do tempo que a gente buscava esse tipo de coisa no tal do pai dos burros, né? Por isso é uma definição um tanto quanto mais fria, vamos dizer assim. Mas de qualquer forma, será que às vezes nós fazemos isso com a gente? Ou estamos numa situação com pedras sobre os ombros sem perceber? O fato é que o sofrimento é uma batalha que ocorre há tempos. Desde sempre, desde que o tal do homem, e aí eu me refiro ao ser humano, tá, gente? Tá caminhando aqui na Terra, ele trava uma batalha consigo mesmo, tentando achar uma forma de passar ileso sobre o sofrimento. Então, ele tenta escapar do sofrimento do relacionamento, do sofrimento da doença, do sofrimento do trabalho, do sofrimento de qualquer coisa que frustre a intenção dele. Bastou ele querer uma coisa e não conseguir, o sofrimento surge. Houve épocas, e algumas religiões, outras posições também filosóficas, que atribuíam o sofrimento à vingança, né? De deuses bravos, severos, que utilizava do sofrimento para a gente para conseguir cobrar pelos erros que cometemos. Nessa época, quem realmente acreditava que o sofrimento era algo divino, de cima para baixo,
Fazia de tudo. Fazia oferenda no sentido de sacrificar alguém, passava por autoflagelo, né? Então o pessoal realmente achava que era algo que não dependia do ser humano, que não tinha nada a ver com a gente, né? Então eu estava sofrendo, não era por minha culpa, era porque Deus mandara. A dor, porém, não é uma punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Quem disse foi a Joana, através do livro Plenitude, psicografada pelo Divaldo. O estudo de hoje é todo feito em cima dos 4 primeiros capítulos dessa obra. Então, até comentei com a Michelle, enquanto eu fazia, ela me ajudava. Aí eu acho que eu vou precisar fazer... vou precisar fazer um segundo encontro para ainda falar de sofrimento. Mas hoje já dá para a gente ter uma nova ideia de como cuidar disso daqui. Pois bem, vamos começar então analisando o sofrimento, segundo a Joana. Pode e deve ser considerado uma doença da alma. Uma doença que toma direções e ações que trazem o desequilíbrio. Uma doença que retira a harmonia das defesas orgânicas. Por que ela diz isso? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante o tanto, a forma direta quanto o nosso sentimento interfere na nossa parte biológica. Quando o nosso sofrimento, alimentado principalmente pela nossa forma de pensar, instaura dentro do corpo, a nossa imunidade vai lá embaixo. Lugares do organismo onde deveriam estar irrigados com matéria positiva, com tudo energeticamente funcionando para o bem, nesse momento se torna uma terra árida, prontinha, parada, seca, vazia. Só que adivinha o que cresce muito bem nisso? A tal da dor, do sofrimento. Então nós temos que tomar muito cuidado para não adoecermos por conta do nosso pensamento. Então, quando chegamos nesse estágio, nós vamos atrás apenas do sintoma. Aí eu vou lá, tomo medicamento, endireita de um lado, entorta do outro. Você acha que está melhorando e só está pulando de lugar para lugar, mudando a problemática, e a causa está lá, intacta. Nós não mexemos nela. Não estou dizendo que o medicamento não seja necessário, mas ele não pode ser a única fonte para a gente buscar tentando melhorar, tentando fazer passar esse sofrimento. Olha só como é que a gente fica. Nem todo mundo vê, mas tem quem vê. Em volta do corpo físico, essas manchas, luz diferente, isso tudo é o corpo já pedindo ajuda, pedindo socorro. Então a doença, ela só chega porque de certa forma a gente permite. A doença então é resultado do desequilíbrio energético do corpo. Irritabilidade. Não sei se a gente se irrita fácil. Nós nunca estivemos tão melindrosos, né? O tal do mimimi. É impressionante. Todos nós hoje temos uma facilidade para ficar nervoso. Às vezes a gente fica nervoso só por ficar, porque estava tudo indo tão bem, precisava de uma briguinha. Ódio. Ciúme.
Tadinha, a Michelle sofre, né? Porque ela tem um marido muito bonito, tem um ciúme danado, mas vai tratar, né, meu amor? Tá indo bem, ela tá conseguindo melhorar isso. Outra pessoa que sofre muito de ciúme é a Aline, olha lá, o marido dela acabou de chegar, ó. Boa noite. Rancor é um trem danado. Anda pertinho ali do perdão. É mais ou menos assim, né? Ah, o Dinho me ofendeu, beleza, eu perdoo, mas Deus, né? Então, pera lá, será que eu perdoei mesmo? Mas daqui a pouco a gente vai falar disso. Alguém tem dúvida do quanto sentimentos e ações pautadas por esse tipo de conduta podem deixar a gente com a cabeça quente, nervosa? Não é possível, né? Eu consegui chegar bem na minha casa, com a minha família, se eu passei o dia inteiro com raiva, xingando, brabo, causando a discórdia. É preciso, desde a hora que amanhece, que acorda, decidir que forma você quer lidar naquele dia. Porque não tem jeito. Eu comentei que desde sempre a gente briga com o sofrimento, e é verdade. Então, ir para o trabalho, ir para aquela reunião, ir lá visitar aquele vizinho que está precisando de ajuda, né? Às vezes a pessoa já vai brava com tudo isso, então é difícil conseguir fazer o equilíbrio reinar, mas ele precisa, a gente tem que buscar. A nossa cabeça vai ficar desse jeito, se a gente não der conta de mudar. Gente, eu vou olhando aqui que é para ver se eu não tô pulando nada que eu deveria falar para vocês, tá? Eu ainda não tenho, às vezes falho, pera lá. Isso foi de propósito, tá? É para mostrar para vocês como a raiva não pode pegar a gente. Vocês acham que passar vergonha na frente de todo mundo é algo que poderia me deixar bravo? Ter quebrado o passador de slide do Robson. Só um minutinho, Robson. Tudo é interativo hoje, tá vendo? Eu consegui simular um momento de desespero. E olha só no que nós vamos falar agora. Vamos junto para esse exemplo. Um homem de 75 anos descobriu que precisava fazer uma cirurgia para remover um pedaço do intestino porque estava tomado de câncer. Ah, Claudinei, isso é normal. Dezenas de milhares de pessoas no planeta recebem esse diagnóstico todo dia, toda hora, talvez por minuto. É verdade. O câncer é algo que faz com que a nossa mudança de plano, terreno para o espiritual, ocorra às vezes de forma muito rápida, severa. Então até aí tá tudo bem, né, com esse senhor. Mas olha só, ele descobriu isso na semana em que a esposa dele completou 1 ano que faleceu por câncer também. Aí eu já não sei como é que estava a cabeça desse homem, né? Se ele estava tranquilo, desesperado, agoniado, né? Qual era o pensamento que estava conduzindo a rotina dele? A esposa dele faria 76 anos na semana em que ele descobriu o que tinha que fazer. Vocês têm ideia como que essa pessoa estava 1 hora antes da cirurgia? Alguém arrisca um palpite? Eu vou mostrar para vocês como é que esse cara estava 1 hora antes da cirurgia. Estão conseguindo enxergar o que ele está fazendo? Você acredita? Um enfermeiro chegou para chamar ele, falou assim: seu Darcy, vamos para a cirurgia? Ele falou assim: pera aí, me fala 5 números. Esse cara é o meu pai.
quem trabalha comigo percebeu que a minha vibração foi lá embaixo. Porque o fato de, graças a Deus, estarmos vivendo a doutrina, não quer dizer que a gente não sinta a dor. Nós temos, graças a Deus, muita coisa boa para nos ajudar a superar, mas dói do mesmo jeito. E nessa semana, eu e meus irmãos, eu muito por estar longe, porque meu pai mora lá em Jundiaí, em São Paulo, eu fiquei sem chão. Eu falei, faz 1 ano que a mãe foi, eu vou passar tudo isso de novo. E o meu pai aí, ó, de boa, tranquilão, fazendo o plano com a Mega Sena que ele, de novo, não ganhou. Porque se ele tivesse juntado dinheiro a vida inteira do que ele jogou, era a mesma coisa que ele ter ganhado. Mas enfim. Será que essa forma de conduzir as coisas ajudou ele? Ou está ajudando? Gente, o meu irmão me deu um relato ainda hoje, que meu pai está internado, porque a cirurgia foi na última quarta-feira, e se Deus quiser, nessa quarta ele vai ter alta. O médico falou pro meu irmão que nunca viu um velho desse jeito. Animado, rindo, palhaço. Eu não sei de quem que eu puxei isso, mas, enfim, numa vontade de viver tremenda. Então, deu tudo certinho. Que eu falei, eu vou até usar meu pai de exemplo. Ele não sabe mesmo. Não vai. Quando ele perceber, já foi. Mas foi muito legal a forma dele encarar isso. Ele era o mais tranquilo de todos nós. Aí, como nós falamos um pouquinho da análise, vamos pensar agora na origem desse tal de sofrimento. Eu já dei um spoiler falando que ele vem da nossa forma de pensar, de como nós o alimentamos. Então vamos entrar mais um pouquinho nisso. O homem é a síntese das suas próprias experiências. Não tem jeito, nós somos o resumão de tudo que nós faz. Se não foi lá atrás, é hoje. Mas é isso. Tem nada de acaso, não. Nós somos o autor do seu destino que labora mediante o impositivo do determinismo e do livre-arbítrio. Neita. O que a Joana está dizendo aí? Que tudo que nós fazemos de forma impensada, de forma precipitada, graças ao livre-arbítrio que temos, pode nos conduzir para um caminho de sofrimento. Então nós precisamos muito ter essa disciplina. Disciplina pelo menos de pensar com calma antes de tomar certas atitudes que vão fazer parte do nosso futuro, da nossa herança. Não tem jeito. Não dá para a gente falar que diante de determinada situação nós tínhamos apenas uma escolha. Não dá. No mínimo tem 2. A gente sempre tem a possibilidade de escolher o caminho mais fácil, de escolher o caminho que nos convém, ou de escolher o caminho que nem sempre é o mais fácil e que nos convém, mas que é o mais correto. E é muito legal a gente poder, ao longo dos anos, ter a possibilidade de conhecer casas espíritas, fazendo vários amigos, que nós temos um grande amigo em Tumbiara, o pessoal que vai lá também conhece, o Zilmar, e o Zilmar explicava para a gente de uma maneira muito interessante sobre a dúvida. Ah, Zilmar, não sei o que fazer. Às vezes a gente fica entre a tal da cruz e a espada. Gente, sofre não. Se você não sabe o que fazer, pare e pensa, o que Jesus faria? Não, mas eu vou me colocar na situação de Jesus? Não, peraí, Jesus não errou em nada. Então só pensa, o que Jesus faria aqui? Não tem como, se a gente elevar o pensamento dessa forma, de ser intuído a tomar uma decisão errada.
Então, a decisão de sofrer também passa por nós. Estou só controlando meu horário aqui para não passar. Então, ainda sobre as origens do sofrimento, assim como o budismo fala, a nossa visão é de uma visão kármica. Ou seja, é uma reação depois de uma ação que teve. E basicamente não. E as duas causas do nosso sofrimento, as duas origens estão na provação e também na expiação. E lá no comecinho, ainda que seja uma definição mais fria e seca do Aurélio, dizendo que o sofrimento é uma experiência universal, é verdade. Tanto no plano terreno quanto espiritual. Porque se a gente não estiver bem equilibrado, não souber o que levar para o plano de lá, depois que a gente dá uma morridinha e acorda, a gente acorda doidão lá. Bravo, nervoso, irritado. Então o sofrimento também atinge nossos irmãos desencarnados. Vamos falar então da diferença da provação e da expiação? A provação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais que antes do renascimento corporal do candidato. Uai, candidato a quê? A evolução. Nós voltamos para o plano terreno com esse objetivo, de errar menos, de conseguir subir mais um degrauzinho na nossa escalada rumo à plenitude, à evolução. E aí, quando eu tive um caminho legal aqui, eu consegui errar menos, na hora que eu tô do lado de lá, tem jeito da gente organizar isso. Opa, peraí, isso aqui dá para você ir lá e vai na forma de prova. É um sofrimento menor, uma dor mais sutil, porque baseado no meu histórico, eu acho que eu vou conseguir alcançar. Então nós viemos para fazer essa parte de prova. Ah lá, ó, examinando as fichas da evolução, avaliando as probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance para o acometimento. Então é algo mais palpável, que se eu continuar no caminho correto, a minha tendência vai ser de alcançar. Não cai do céu, não é de mão beijada. Nossa evolução anda de mãos dadas com o nosso merecimento. Aí uma aprovação. Em meio ao nada, à secura, à falta de estrutura, mas baseado nas escolhas, nos seus princípios, nos seus valores, conseguiu florescer. Porque tudo se movimenta a favor disso. E na expiação? Aí na expiação o negócio é mais animado. Olha só, diferente da aprovação, a expiação é imposta. Irrecusável. Por quê? Porque é a medicação eficaz. É a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Não tem jeito. Eu vim uma vez com aprovação, dei umas derrapadas, voltei para lá, falei, não, mas agora eu dou conta. Aí vim de novo, derrapei mais ainda, voltou para lá, não, mas agora vai. Ah, agora não confio mais em você, não. Já foi duas vezes assim. Agora você vai ver o que é sofrer. Agora você vai vir corintiano. Pronto. Tô assim.
Então essa parte da expiação é aquilo que vai fazer a gente acompanhar ou não a classe. Todo mundo formou, todo mundo passou de ano. Nesse momento da nossa mudança de estágio do planeta, o relógio, como diz o Dinho, tá no tic-tac danado, né, Dinho? Não dá tempo da gente perder tempo. Não dá tempo de perder tempo. Ficou feio de falar, mas faz sentido. Na expiação eu venho assim, ó. Eu venho acorrentado. Acorrentado por vários mecanismos que me forcem a tomar condutas aqui dentro. Então eu posso vir com alguma limitação física, eu posso vir com alguma limitação mental. Na raiz de qualquer tipo de sofrimento, sempre será encontrado como seu autor o próprio espírito, que se conduziu erroneamente, trocando o mecanismo do amor pela dor, no processo da sua evolução. O que a Joana está dizendo aí que eu entendi? Você vai aprender na dor ou você vai aprender no amor? Tenta pelo amor. Mas você é rebelde, você não gosta disso, você gosta de fazer bagunça. Tá bom. Deus nos ama tanto que permite a reencarnação e aí eu venho com provas. Ah não, né? Eu sou mais rebelde, eu já venho com expiação para que eu possa evoluir. E eu vou te ajudar. Vou fornecer incentivos na sua vida que vai fazer você crescer. Ninguém nasce nesse buraco não, gente. Em determinados momentos da vida a gente se joga em locais assim. Tem uma saída. É estreita. Parece ser mais alta do que eu alcanço. Mas dá para chegar nela. Eu começo mudando, me reeducando, adquirindo pensamentos edificantes, transformando meu hábito, parando de aceitar as escolhas fáceis, realmente encarando as decisões difíceis. E eu vou sair do buraco. Então, na condição de uma enfermidade, o sofrimento para ser curado, ele encontra diversos meios eficazes. Alguns meios atenuam, outros são inócuos e raros se apresentam como eficiência incontestável. A cura real, porém, só se concretiza se a terapia extirpar-lhe as causas. É o que eu comentei no comecinho do nosso bate-papo. Eu não posso ficar insistindo no sintoma, eu tenho que ir lá na causa. Eu tenho que ir e tirar a flecha que entrou envenenada. Quando a gente vai nessa causa, tudo fica mais claro, é mais difícil, porque enquanto eu não enxergo a causa, eu ainda procuro culpa no outro do meu sofrimento. E às vezes realmente é do outro, tá, gente? O problema é como eu vou reagir com isso. Então, quando a culpa é do outro, eu vou exercitar o meu perdão. Aí eu estou buscando dar fim no meu sofrimento, né? Na cessação dele. Então nós vamos começar com uma aquisição de consciência responsável, uma educação do pensamento e a disciplina dos hábitos.
Olha lá o tal do lobo ruim e o lobo bom que tem dentro da gente. Qual deles a gente quer alimentar? Provérbio chinês antigo demais isso daí, e é sempre atual. É o que um pouquinho antes comentamos. São as duas decisões que temos sobre qualquer assunto, sobre qualquer situação em que a vida nos coloque. Sempre temos, no mínimo, duas formas de agir. Então a vida está nas incessantes oportunidades que surgem pela frente. Jamais nos insucessos que ocorreram no passado. E aí eu tenho que buscar aqui algo que o meu amigo gosta muito, que o Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Resumindo, Paulo sabia que tinha feito coisa errada. E cá para nós, põe errada nisso. Mas ele falou assim, não dá tempo de resolver isso para trás, não. O que eu tenho que fazer daqui para frente? E isso que ele fez. Tornou-se um dos maiores defensores de Cristo. Então, o caminho que trilhamos até aqui, árido, esburacado, difícil, que com certeza foi o caminho que criamos, daqui para frente dá para melhorar. Daqui para frente, nós conseguimos dar a volta por cima. Com essa reeducação do pensamento. E aí a gente puxa aquele gancho lá do primeiro estudo, do hábito. Gente, tudo é hábito. Tudo que eu faço de maneira repetitiva e praticamente mecânica é um hábito. Temos o hábito para as coisas não tão edificantes. Vamos criar para coisa boa. O hábito de orar. O hábito de, na dúvida, faz aquela prece pedindo orientação. Essas são as ferramentas para a gente começar a construir um novo caminho que vai nos ajudar demais a superar os sofrimentos. Porque eles virão. Porque eles fazem parte da nossa educação, do nosso crescimento. E eu acho que eu falei rápido e cheguei no fim. Dá tempo só de eu mostrar uma musiquinha? Que já tá junto? E essa música, ela nos ajuda também a fazer essa reflexão da importância que o perdão existe para nós. Porque às vezes ainda pensamos que quando a gente perdoa, a gente está beneficiando o outro. Não é não. Quando a gente perdoa, o benefício é nosso. Aquele tanto de pedra nas costas do primeiro slide sai das nossas costas. Queria só complementar, você falou uma coisa muito interessante, né? Que é relacionada ao karma. Então, o karma, ele pode ser atenuado, porque, igual você falou que as provas e a expiação vêm para conduzir para a evolução, quer dizer, para a pessoa reaprender. Então, se ela já está nesse caminho de reaprender, de
domar o seu pensamento e seus hábitos, então o karma ele é atenuado. Quer dizer, ela não precisa passar porque ela já compreendeu, né? Ela já sabe o que ela tem de errado e está se corrigindo, né? Então eu vou dar um exemplo que o Chico Xavier sempre conta no livro dele, de uma senhora que era muito prestativa, que trabalhava no centro espírita, sempre ajudava todo mundo e ela era muito amada, muito querida, e ela teve fogo selvagem, 30 dias de fogo selvagem e morreu. Aí todo mundo ficou chateado, todo mundo ficou triste. Aí foram descobrir que ela tinha que passar por 30 anos com essa doença fogo selvagem. Mas nesse período de 30 anos ela praticou a caridade, ela fez a reforma íntima, ela trabalhou no seu íntimo, então o karma dela foi atenuado, né? Então é isso que eu queria falar. Que coisa boa ver a casa cheia, olha, tanta gente, é muito bom ter vocês aqui. Parece que 2 semanas, ficou até parecendo que foi um mês, pelo menos eu tive essa sensação, de que essas 2 semanas parece que foi um longo prazo. A gente sempre precisa, às vezes, de um prazinho, né, de umas 2 semanas e tudo, porque a casa espírita, às vezes, precisa fazer alguns reparos, algumas coisas, o voluntário precisa de um certo descanso, né? Mas não foi bem isso que a gente ouviu em Uberaba, né, Tiago? Em Uberaba, nós... fazendo uma visita, né, na casa da prece, me chamou muita atenção uma senhora, eu não lembro agora o nome dela, alguém lembra quem estava lá com a gente? Você lembra, Claudinei? Jim? Valéria? Eu não lembro o nome dela, mas ela pegou e falou que o sofrimento chegará a um nível no planeta Terra em que a casa espírita não vai poder fechar. Lembra disso? Vai ter que abrir todo dia. Aí eu já pensei, ai meu pai. Aí ela falou assim, se tiver aqui presidente de casas espíritas... Aí eu fui fazendo assim, né? Fui escondendo. O centro vai ter que ficar aberto o dia todo. Aí eu pensei assim, bom... eu não posso fazer isso sozinho, né? Então nós vamos precisar de colaboradores. Porque se a casa espírita não pode fechar, por exemplo, 2 semanas no meio do ano, nós precisamos sim de descanso, porque somos humanos. Então tem que ter uma outra galera para tomar conta da casa quando um pouco precisar sair para descansar. Não é isso? Então quer dizer que a gente precisa de voluntários. E eu tenho ficado muito feliz porque a nossa casa tem cada vez mais chegado pessoas de coração muito bom para nos ajudar. Cada vez mais essa família SEB, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, está crescendo. A gente sai, por exemplo, em outras casas espíritas e a gente, às vezes, percebe que o número sempre de trabalhadores é assim muito reduzido. E aí, quando, às vezes, eu comento com os nossos colegas aqui, Tiago, Valério, Claudinei e os demais, Jim, Rangel, que, olha o ciclo, por exemplo, de palestras que nós temos na nossa casa. É uma bênção. Nós temos aqui em torno de 8 pessoas, mais ou menos, que fazem um rodízio, né, das palestras ao todo. 9 pessoas que fazem um rodízio de palestras. E todas as atividades que são propostas aqui na Casa Espírita, a adesão é muito boa. Então, nós realmente somos muito satisfeitos, muito felizes com a família, né, que tem sido formada nessa casa de oração. Uma casa que acolhe, né, que ajuda, que auxilia, que está pronta e de braços abertos para receber a cada irmão que chega, precisando de ajuda ou para colaborar junto com a gente, né, auxiliando também outros que necessitam de alguma maneira de ajuda. Todos nós precisamos. Nós somos seres sociáveis, como disse a Joana de Ângelo, já que você estava falando dela,
Então, nós não vivemos sozinhos, né? Nós precisamos sempre de uma rede de apoio, precisamos sempre de amigos, precisamos sempre de pessoas, porque é no contato com o outro ser humano que a gente vai crescendo cada dia mais. E aí, quando eu estava assistindo aqui a palestra do Claudinei, eu não fiquei o tempo todo, porque eu precisei sair várias vezes, então eu não sei se ele chegou a comentar de uma fala que a gente ouviu lá na palestra do Lacordaire em Caçu. Você chegou a comentar? Não? Ah, então tá. A gente estava vendo uma palestra do Lacordaire, ele é um trabalhador da Federação Espírita do Mato Grosso e psicólogo. E aí ele fez uma pegadinha com a gente lá em Caçu. Ele pegou e perguntou para a plateia se o sofrimento fazia com que as pessoas mudassem. O sofrimento muda as pessoas? Aí as pessoas ficaram meio assim, uns fizeram assim, outros ficaram parados. Aí ele falou, muda. Aí o pessoal, né, ficou meio, uns falaram que muda, outros ficaram meio assim, não muda. Aí ele fez aquele peguinha, né? E aí ele deixou claro que o sofrimento ele não muda as pessoas. O sofrimento é um convite para reflexão. E até então, eu até imaginava que o sofrimento, sim, fazia grandes mudanças na vida das pessoas. Mas aí ele trouxe um dado que me fez repensar. Porque ele falou o seguinte, que se o sofrimento causasse essa mudança, as penitenciárias seriam fábrica de anjos. Lembra que ele falou sobre isso? Aí eu pensei, vixe, então realmente não é exatamente o sofrimento que faz com que alguém mude. O sofrimento é um convite para notar que a gente está errado em alguma coisa, em algum ponto nós estamos equivocados. Mas o que faz realmente um ser humano mudar de coração mesmo, de alma, é o amor. Então é essa reforma íntima que o Dinho estava falando agora, que o Claudinei falou também ao longo da fala dele, ao longo da palestra dele, é o amor que faz com que haja a mudança real no ser humano. Logicamente que às vezes nós precisamos da cadeirinha do pensamento. Precisamos da cadeirinha do pensamento às vezes por algum tempo, meses, anos, décadas, talvez séculos, milênios, né? Depende de cada um, porque cada um demora um pouquinho, um tempo diferente para o despertar. E mesmo quando desperta, alguém quando desperta para esse lado da espiritualidade, também não é algo assim, né, de despertar e falar, nossa, eu despertei e agora eu sou um anjo. Não acontece assim. Quando a gente desperta, é o primeiro passo, né, Jim? Porque a partir daí, a gente começa um processo de olhar para si mesmo, olhar para dentro de si e começar a detectar aquilo que nós precisamos fazer de mudanças na nossa vida. Gente, todos nós temos muita coisa para mudar. Todos nós temos muita coisa para mudar. Oi? A autoaceitação, o auto-perdão. O Claudinei estava falando aqui sobre o perdão. E a maioria das pessoas, às vezes, no diálogo fraterno, fala para a gente, mas eu não consigo perdoar, porque eu não consigo esquecer o que essa pessoa me fez. E aí a gente tem que lembrar a pessoa de que perdoar não é esquecer. Perdoar é deixar de sofrer, mesmo lembrando daquilo que nos causou um dano, que nos causou um mal. E aí eu gosto sempre de citar, por exemplo, o Augusto Cury, que eu gosto muito de ler, e ele fala que o perdão, antes de ser nobre, ele é inteligente. É inteligente perdoar. Não é só nobreza, porque nobreza nós nem temos ainda. Então, é inteligente o perdão. Porque a partir do perdão, quando você perdoa, você se livra do inimigo. Você se livra, porque a pessoa que não perdoa, ele dorme com o problema, ele dorme com aquele inimigo, inimiga, todos os dias. A partir do ponto que a gente perdoa, o que você falou? Das pedras nas costas, é como se, né, a gente deixasse ir, né, tirasse essa carga do nosso corpo. Corta o vínculo energético com a pessoa. E aí eu lembro sempre do Divaldo comentar de que se eu não gosto de alguém, o problema é meu. Não é isso? Ele não falava? Ele falava, se alguém não gosta de mim, o problema é dela.
Porque às vezes eu nem não sei. De repente a graça não gosta de mim. Mas aí eu não sei que a graça não gosta de mim. Então eu sigo a minha vida normalmente. E às vezes ela sofrendo. Né? Só uma situação, viu, graça? Mas agora, se eu não gostasse da graça, aí o problema passaria a ser meu. E de repente ela também nem saberia. Né? E aí tem quantas pessoas que passam a vida todinha dessa maneira, guardando sentimento que nem deveria, que faz mal, que traz doenças. Também a Joana de Ângeles gosta de falar que as doenças são moléstias morais. Elas nascem no território da emoção. E aí agora eu quero fazer um peguinha para vocês, igual o Lacordaire. Se as doenças nascem no território da emoção, então por que uma criança, às vezes tão jovem, às vezes com meses ou poucos anos de vida, passa pelo sofrimento? Resgate, porque a gente tem que lembrar o seguinte, que nós não estamos vivendo a nossa primeira vida. Nós não estamos na nossa primeira existência. Então, talvez, se nós, seres humanos, estamos ainda em tenra idade, né? Ali com 2 anos, 1 ano de idade, 3 anos, não fizemos mal nenhum ainda para ninguém nessa vida. Nós carregamos uma bagagem. Essa bagagem é antiga. Nós somos herdeiros de si mesmos. Gente, a Joana de Ângeles anda reinando aqui, hein? Que é isso? Herdeiros de si mesmo. Somos a somatória de nós mesmos. Então, às vezes, você olha para a criança, mas é um anjinho, por que está sofrendo? Então, significa, né, que o sofrimento, nós ainda necessitamos dele para esse despertar. Mas nós poderíamos despertar sem passar por tantos perrengues. Reeducação. O pior de tudo, gente, é isso. Porque tem gente que acha que sofreu, pronto, passou, acabou. Mas se eu não aprendi com o sofrimento, vai voltar tudo de novo. Não resolveu nada. É a mesma coisa da gente passar, como eu sou professor, eu sempre levo para o lado da escola, né? Imagina um aluno que passa o ano inteiro naquela dificuldade, aquela labuta, não quer estudar, sofrendo, reclamando, acordando cedo, brigando com a mãe porque não quer ir para a escola. Chega no final do ano, ele reprova. E aí depois tem que começar o ano todinho de novo. Olha o tanto que ele sofreu o ano inteiro para ter que começar tudo de novo. Assim é a nossa reencarnação. Se a gente passar a vida inteira, mas passar reclamando, maldizendo Deus, reclamando de tudo, não vai adiantar nada. Não vai resolver nada. A gente vai ter que voltar. E com os mesmos problemas. Talvez com as mesmas pessoas, né? A fim de reparar, de aprender. E a palavra que a Joana gosta de falar, reeducar. Não é isso?